Guerra na direita, e vocês querem ver o circo pegar fogo, não querem? Eu também, nessa briga da direita, eu torço pra briga. Só que a briga na direita tá tomando proporções cada vez maiores. Eu lembro que eu tinha falado aqui um tempo atrás que ia começar em 2020 a se bicar a briga, o Bolsonaro contra Sérgio Moro. E o Bolsonaro realmente começou a fritura do Sérgio Moro e agora deixou o Moro em banho-maria. Ele vai ver se o Moro muda para o lado dele, se ele consegue alguma confiança no Sérgio Moro, senão o Moro vai ser frito já já pelo Bolsonaro, assim como ele fez com outros ministros. Mas nessa briga entraram agora Rodrigo Maia e João Dória, e eles entraram com tudo, principalmente o João Dória. E nessa briga entre Bolsonaro, Moro e do outro lado Rodrigo Maia e João Dória, eu torço pra briga, eu quero ver o circo pegar fogo mesmo. Se você também torce pra briga e se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, que aqui a gente faz oposição a eles todos, porque eles são todos de direita, o Rodrigo Maia se diz de centro, mas a gente sabe que não é. A gente faz oposição a eles todos, e a gente faz oposição todos os dias, então vem com a gente, se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça se inscrever no canal, então só clica, tá inscrito. Agora vamos falar sobre a briga. Pois bem, começou o Sérgio Moro com o negócio do juiz de garantias. Quando aprovaram o pacote anticrime, que era o pacote anticrime do Sérgio Moro, a Câmara dos Deputados desfigurou completamente o pacote anticrime do Moro, a mando do Rodrigo Maia está de um lado, Sérgio Moro de outro. E eles enfiaram uma coisa que o Sérgio Moro realmente não queria, que é o juiz de garantias, que de agora em diante vai ter um juiz que ele coordena a investigação, ou seja, ele dá ordem para busca e apreensão, ou ele nega a busca e apreensão, ele dá ordem para qualquer coisa da investigação, e na hora de julgar, quem vai julgar vai ser outro juiz. Então vão ser 2 juízes, não vai acontecer mais como o Sérgio Moro fez com o Lula. O Sérgio Moro autorizava a condução coercitiva do Lula, autorizava a busca e apreensão na casa do Lula, e aí na hora de julgar era o mesmo Sérgio Moro que julgava. Isso só existe no Brasil, na Europa inteira tem 2 juízes, nos Estados Unidos tem 2 juízes, inclusive no documentário Democracia em Vertigem, no finzinho do documentário, aparece o advogado do Lula no Comitê de Direitos Humanos da ONU, e ele explicando, no Brasil é assim, o mesmo juiz que faz a investigação, ele também julga. Ele teve que explicar para as pessoas porque os estrangeiros não entendem como é que isso ainda existe em algum lugar do mundo. Pois bem, no Brasil é assim, mas aprovaram o juiz de garantias. E o juiz de garantias foi uma emenda que o Rodrigo Maia, ele foi pessoalmente votar. O Rodrigo Maia, ele é presidente da Câmara dos Deputados, ele não precisa votar. Ele só vota se houver empate. Mas ele desceu da presidência, foi até o plenário para votar e foi aprovada com 408 votos essa emenda. Ok. Então o Rodrigo Maia está de um lado, Sérgio Moro do outro. O Sérgio Moro começou a criticar o juiz de garantias. O Sérgio Moro foi traído pelo Bolsonaro, porque o Sérgio Moro prometeu a senadores, a um grupo de 40 senadores, que o juiz de garantias seria vetado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não vetou. Ali começou a fritura de Sérgio Moro. Sérgio Moro continuou criticando o juiz de garantias, afinal ele foi humilhado pelo Bolsonaro. Imagina a cara dele olhando para os senadores, ele prometeu que o Bolsonaro ia vetar, ele prometeu, e o Bolsonaro não vetou. Aí imagina a cara dele. Aí o Sérgio Moro continuou criticando, que é o que ele tinha que fazer, e o Bolsonaro começou a fritura do Sérgio Moro, começou aquela briga, se bicar Bolsonaro contra Moro, as coisas foram piorando, até que chegou no momento em que o Bolsonaro admitiu que pode desmembrar o ministério do Sérgio Moro. E aí começou a se bicar, Bolsonaro versus Moro. E calma que eu já vou chegar em Rodrigo Maia e em João Dória. O João Dória é o pivô da briga agora. Ele é pivô não, mas ele é uma grande parte da briga. Começaram a se bicar. O Bolsonaro ameaçou desmembrar o ministério do Sérgio Moro, tirando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e todas as investigações da mão do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro ia ficar só com o Ministério da Justiça, que na verdade não tem poder para quase nada. Aí, o que acontece? O Sérgio Moro reagiu, todo mundo reagiu, o Sérgio Moro se calou, voltou a bajular o Bolsonaro, e o Bolsonaro, com um amigo dele, tem um amigo do Bolsonaro, que ele é um ex-deputado, que já foi condenado por corrupção, Alberto Fraga, e é ele quem quer ser o ministro da Segurança Pública e coordenar toda a Polícia Federal. Pois bem, ele continuou batendo no Sérgio Moro e o Rodrigo Maia se pronunciou. O Rodrigo Maia falou, eu também sou a favor. Foi um erro
juntar o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Então o Rodrigo Maia de novo se posiciona contra o Sérgio Moro. E vale lembrar que no ano passado ele e o Sérgio Moro bateram boca pela mídia várias vezes. Via imprensa, em público, bateram boca várias vezes. O Moro falava, o Rodrigo Maia respondia. Aí o Moro rebatia, o Rodrigo Maia rebatia. Pois bem, agora o Rodrigo Maia se posicionou a favor do desmembramento do Ministério. É o que aconteceu. Enquanto isso rolava, o Luiz Fux, em Fux We Trust, o Fux, ele acabou com o juiz das garantias, ele suspendeu por tempo indeterminado. Por quê? Porque o STF está em recesso e o juiz de plantão é o Fux. Então é ele quem decide e ele suspendeu por tempo indeterminado. O Sérgio Moro, horas depois, foi lá e elogiou. Falou, que bom. Claro, em Fux We Trust. Essa frase foi dita pelo Moro, revelada pela Vaza Jato. O Rodrigo Maia foi lá e falou, como assim? As instituições estavam todas... instituições que ele quer dizer é o Poder Executivo, que é a Presidência, o Poder Legislativo, que é a Câmara e o Senado, e o Judiciário, que é o STF. As instituições estavam todas em paz. Aí vem o Fux e faz isso. E aí o Maia, ele não fala para o povo, a gente vê isso, ele fala para investidores. Porque o Maia, ele quer ser presidente, mas ele quer ser ancorado pelo capital financeiro, só por isso. O Maia esquece, o povo não está nunca na conta, na matemática do Maia. Aí o Maia fala, como é que um investidor internacional vai investir no Brasil se vem um juiz do STF e faz isso, se as instituições estão em guerra? Não dá, isso desestabiliza tudo. Então Maia, quando ele bate no Fux, ele também bate no Moro, porque o Moro elogiou. Tá, aí entra João Dória. Agora entra João Dória. Lembram do Alexandre Frota, quando ele foi expulso do PSL por criticar o Bolsonaro? O Rodrigo Maia pegou na mão do Frota e levou ele até o Dória. Inclusive, quando o Frota foi agradecer, o Rodrigo Maia estava ali chorando. Eu não sei o que significam essas lágrimas, mas Rodrigo Maia está do lado do João Dória. Eles estão do lado DEM e PSDB, eles têm uma parceria de 25, 30 anos. Desde quando o DEM era PFL, eles têm uma parceria, eles são assim. E o Rodrigo Maia é do DEM, o João Dória é do PSDB. Eles são parceiros. O Frota, a Joyce Hasselmann, eles estão todos agora do lado do Dória. E aí o que acontece? O Dória, ele fez um edital, saiu a notícia ontem, ele vai gastar 16 milhões de reais. E isso é escandaloso, veja bem, escandaloso o que o Dória está fazendo. Ele vai gastar 16 milhões de reais para mapear influencers, youtubers, todo mundo nas redes sociais que sejam a favor e contra eles. Inclusive vai ter uma ficha de cada um, vai ter uma ficha minha com certeza, vai ter uma ficha de outros youtubers, mas o alvo não sou eu, não é a TV 247, não é o Clique Política, o Portal do José, não são os canais de esquerda, o alvo são os canais bolsonaristas. O alvo do João Dória são os canais bolsonaristas. Os youtubers bolsonaristas, e eu comecei a dar uma olhada nos últimos dias, eles estão atacando o Dória dia e noite. Eles esqueceram que existe PT, eles esqueceram que existe esquerda. A guerra é bolsonaristas contra João Dória. O Eduardo Bolsonaro, ele está em pé de guerra com o João Dória. Ele compartilha praticamente tudo o que falam contra o João Dória. Ele está chamando o Dória de ditador, porque o Dória ele vai gastar 16 milhões de reais quase em dinheiro público para mapear influenciadores nas redes sociais que estejam, ele chama de detratores, ou seja, que estejam contra o governo dele e os que estejam a favor deles. Ele vai usar esse dinheiro para reconhecimento facial, ou seja, há câmeras em São Paulo que tem reconhecimento facial. Aí tem lá minha cara, porque eu tô aqui no vídeo, né? Aí uma câmera pode ver minha cara e ele sabe onde eu tô. É só isso. E ele vai ter até uma sala de situação. Thiago, o que é sala de situação? Vocês já viram em filme norte-americano que aparece no exército uma sala com uma mesa bem grande e um telão assim na parede, onde eles decidem o que eles vão fazer numa guerra, se vai bombardear um país? Vocês já viram isso? O nome disso é sala de situação. É onde se tomam as decisões importantes. Geralmente tem um telão grandão que pode ser usado para videoconferência, para falar com alguém, e ali se tomam as decisões, tem vários computadores e tudo. O João Dória vai ter até uma sala de situação, tudo isso com dinheiro público, para monitorar essas pessoas, vai ter ficha corrida de cada um, ele vai investigar a vida de todos os influenciadores, de direita, de esquerda, não importa, para saber quem está a favor dele e quem está contra ele. Os bolsominions estão desesperados. O Eduardo Bolsonaro ontem, vai no Twitter dele, fez vários posts, anteontem também, eles estão todos falando só sobre isso, sobre como o João Dória está agindo agora como um ditador. Então, o Dória, ele entra de vez na guerra da comunicação. E o Dória, nesse edital, ele também vai usar para a produção de GIFs animados. GIF animado é aquela imagem
que fica se mexendo, como se fosse um meme que se mexe, e de memes a favor do governo dele. Do governo, ele diz, não dele, mas a gente sabe que é a favor dele. Pois bem, o João Dória, ele com dinheiro público, ele entra de vez na guerra da comunicação. Se tem de um lado o Bolsonaro com uma estratégia de comunicação que eu falo aqui sempre, que é muito, mas muito robusta e muito bem feita, que ele demorou anos para fazer, o João Dória, ele vai recuperar todo o tempo perdido, usando também dinheiro público. A gente não sabe, isso é o que ele faz por edital, que como é público, ele é obrigado a fazer por edital. Edital, para quem não sabe, é quando vai ser feita uma licitação, alguma empresa vai fazer esse serviço e tem que ser público. Mas a gente não sabe o que ele está fazendo por trás das câmeras, por trás dos holofotes. Então ele está montando uma rede de comunicação também muito grande, que o João Dória, ele percebeu, e o Dória não é bobo, ele percebeu que ele precisa de uma rede de comunicação, de talvez alguma coisa similar às milícias virtuais do Bolsonaro, talvez não fazendo a mesma coisa, mas parecido, para ele poder finalmente bater de frente com o Bolsonaro. E o Dória agora, ele tem a ajuda da Joyce Hasselman, e eu sempre falo aqui, a esquerda devia assistir a palestra, eu chamo até de palestra da Joyce Hasselman na CPI das fake news, onde ela explicou exatamente como funciona o sistema de comunicação do Bolsonaro, pelo menos parte daquilo ela explicou como funciona. E ela está agora do lado do Dória. Então o Dória, ele tem aliados que sabem como funciona de dentro do bolsonarismo isso, e ele vai usar isso agora a seu favor. Enquanto isso, a esquerda é só ver. O Dória tá batendo no Bolsonaro, o Dória com a ajuda de Rodrigo Maia. Veja bem, o Rodrigo Maia está sempre situado do lado do Dória na briga. E o Rodrigo Maia está sempre situado contra o Sérgio Moro na briga. O Rodrigo Maia, ele ter votado em plenário o juiz de garantias, ele ter descido da presidência, onde ele não precisa descer, onde ele raramente desce para ir votar, e ele desceu para votar, nem na reforma da Previdência, que era para ele o projeto mais importante do ano, ele não desceu para votar. Ele sabia que ia ganhar a votação, não precisava do voto dele. Ele não desceu da presidência para votar em plenário. Mas no juiz de garantias ele desceu para votar. Foi um simbolismo para falar, eu estou contra o Sérgio Moro. E aí, o Sérgio Moro e o Bolsonaro estão se bicando aí, imagina, Sérgio Moro e o Bolsonaro aqui se bicando, a gente não sabe. Agora saiu a notícia, o Feliciano, aquele pastor que gastou 150 mil nos dentes, dinheiro público, dinheiro nosso, nos dentes dele, falou que o Sérgio Moro vai ser vice do Bolsonaro em 2022. Isso circula faz muito tempo, a gente não sabe se é verdade. E o Feliciano, o que ele fala, eu não escrevo, você escreve, eu não acredito em uma palavra do que ele fala. Pois bem, vamos ver, que ainda tem muita coisa para rolar. Mas de um lado tá Bolsonaro e Moro se bicando, do outro lado tá Dória, com agora um esquema de comunicação muito forte para vir, para tentar fazer frente ao bolsonarismo, e o Rodrigo Maia ao lado dele, e os dois falando sempre para o capital. E o Rodrigo Maia, nos últimos dias, deu para começar a criticar o ministro da Educação. Por quê? Por conta das irregularidades todas no Enem. O Enem virou uma vergonha. O pior Enem da história. Eles conseguiram acabar com o Enem, que era a maior prova do mundo. Conseguiram acabar com o Enem. E o Rodrigo Maia falou, esse ministro aí, tira, ele é ruim, não tem. Mas o Rodrigo Maia, como sempre, ele não olha para o povo. A frase do Rodrigo Maia contra o ministro da Educação é: como é que um investidor internacional vai investir no Brasil com um ministro da Educação desses? O Rodrigo Maia, ele só pensa no investidor internacional. Ele só pensa nisso. A população que se dane, é a última coisa que o Rodrigo Maia quer. Mas ele tenta aparecer como uma voz mais sóbria. Porque tem Bolsonaro, Weintraub, Damares, até o General Heleno, e o Rodrigo Maia tenta aparecer com uma voz mais sóbria. E por falar no General Heleno, anteontem, ele publicou uma série de tweets, uns 10 tweets no Twitter dele e também no Facebook, e o Bolsonaro republicou, onde ele fala assim: quando você pensa em combate à corrupção, em qual nome você pensa? E aí a maioria das pessoas vai falar Sérgio Moro, de direita. Aí no fim ele fala: esse homem tomou uma facada, ele quase foi assassinado por nós, ele vem aqui com a força do povo, ele foi deputado por 28 anos, e ele aceitou o desafio de ser presidente. O maior nome do combate à corrupção em toda a história do Brasil é Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele replicou essa mensagem. Olha. É incrível a cegueira deles, o tamanho do ego deles. Olha, se tem alguém com autoestima, é o Bolsonaro. Se tem alguém que tá cego, que é um puxa-saco de marca maior, é esse general.
E aí, ele fazendo isso, os dois continuam a fritura do Moro, mas agora não é fritura, estão cozinhando o Moro em banho-maria, falando, ó, o símbolo de combate à corrupção não é o Moro, viu, gado? É o Bolsonaro. O Moro tá ali só por estar, o Moro é descartável. Quem não é descartável é o Bolsonaro. O capitão do barco é o Bolsonaro. O Moro é só mais um marujo e olhe lá. É isso que eles tentam passar. Então, a guerra está formada e nessa briga da direita eu torço para a briga, eu torço que eles se explodam. E a esquerda tem que começar a pensar na comunicação e aproveitar que a direita esqueceu um pouco da esquerda para fazer esse grande sistema de comunicação para chegar na eleição e engolir todos eles. Porque senão eles estão fortalecendo. E queira ou não, são dois lados de direita. Eles podem brigar entre si, mas eles, na hora da eleição, eles vão querer engolir a esquerda juntos. E aí é um problema. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Desculpa o vídeo ser longo, quase 16 minutos, mas tem que falar tudo. E ó, se inscreve no canal, é de graça. Um segundinho, vai. Falou.